Olá, boa noite, Boa noite. Boa noite. todo mundo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estava aqui procurando um livro, vou falar um pouquinho sobre ele depois, durante a prática, que é o Despertando a Mente Luminosa. Na sessão anterior, na semana passada, o Tiago sugeriu que a gente fizesse um momento de prática, trazendo um pouquinho a experiência do Dzogchen. E a ideia é que a gente vá fazendo um caminho com algumas práticas e gostaria de começar com Maravilhas da Mente Natural. E eu estou organizando meus livros aqui, eu não sei onde eu coloquei, mas tudo bem. Com a prática, que é uma prática Dzogchen, de Dao Gyaltsen. Então a gente vai fazer essa prática guiada e durante a, a realização da prática, a condução dela, a gente vai fazendo essa experiência, ou tentando fazer essa experiência da base, né? De Kunshi, de Ma, de Rigpa, de Bu e Tsal. Então, nós iniciamos com a prece de Tapiritsa, já disponibilizei na nossa tela. Que maravilhoso! És a emanação, coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta da ilusão que é o samsara e que autoliberta da libertação que é o nirvana e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizados. Por favor, concede sobre mim nesse exato momento grande significado, para além do intelecto da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta.
Vamos manter nossa coluna ereta por um instante. Mantemos os olhos abertos. E trazemos diante de nós, em nossa mente, algo que nesses dias, nesses meses, vem nos incomodando, vem nos afligindo. Testemunho Rinpoche chama esse incômodo, isso que nos aflige, esse sofrimento, muitas vezes de pessoa famosa. Aquela pessoa que ocupa boa parte do tempo de nossa mente, com quem muitas vezes travamos diálogos internos, incessantes. Na prática Dzogchen, nós olhamos diretamente para a pessoa famosa, ou melhor, para a criação que nós fazemos em nossa mente dessa pessoa famosa. E reconhecemos, como ensina Dao Gyao Tsen, que tudo aquilo que surge, que tudo aquilo que se manifesta é oriundo da base da mente. E que toda essa visão é mente. E tudo aquilo que surge é expressão da mente, que se manifesta com sons, luzes e raios. O sofrimento, a pessoa famosa, o vício, os venenos, são expressões.
Olhe diretamente para essa dor. E reconheça que visão é mente. Volte a olhar para a mente. Geshe-dema ensina e muitas vezes trata desse tema, dizendo que mais importante que o objeto que nós vemos é o olho que vê o objeto, de onde parte a capacidade, a abertura do surgimento do objeto. E esse espaço aberto é o vazio. É a abertura incondicional. Dalai Gyatso ensina que se visão é mente, mente é vazio. Conecte-se com a abertura, com o vazio, com a espaciosidade da mente. Vazio, na perspectiva de nosso estudo, é ma, com a abertura. Se visão é mente, mente é vazia. E inseparável da mente está Bu, filho, a luminosidade, a consciência que se auto-reconhece. Então, esse vazio é luminoso, é autoconsciente. Visão é mente, mente é vazia, e a vacuidade é clara luz. Clara luz é a consciência. O Rinpoche, no Maravilhas da Mente Natural, ele vai ensinar que podemos usar analogias para a clara luz. E ele trata da analogia do sol, da lamparina, que quando é autoconsciente, quando é desperta, quando é acesa, ilumina a si e todo o espaço ao redor. Faça a experiência da sua mente.
da luminosidade autoconsciente se visão é mente, mente é vazia, vazio é clara luz. Mas clara luz é a união de vazio e claridade. Se didaticamente dividimos vazio de consciência, vacuidade de clara luz, Dao Gyaltsen no quarto verso ensina que clara luz é a união de vazio e luminosidade. Conecte-se à união. Experimente a consciência do vazio e essa perspectiva de vazio e clara luz, da união de vazio e luminosidade, surge a bem-aventurança. Visão é mente, mente é vazia, vazio é clara luz é a união, e a união é a bem-aventurança. Repouse na bem-aventurança. Afaste os conceitos, visualize-se flutuando no céu, num dia claro de outono. Perdão, céu aberto, sem nuvens, e você flutua. Num instante, dissolve o seu corpo, permanecendo somente a consciência do espaço aberto. E relaxe na abertura do espaço. Não há distinção entre sua mente que conhece e o espaço. Se você estiver diante de uma janela, tiver um espaço que você possa ver o céu,
Olhe diretamente para o céu e conecte-se. O espaço interno se conecta ao espaço externo. Relaxe. Nós estamos na página 168 do livro Maravilhas da Mente Natural. Nós passamos os 3 exemplos que o Rinpoche trouxe para Mu, o filho. Então, ele usa como analogia para essas manifestações, né, perdão, de Tsal, da energia, ele usa 3 analogias. Ele usa a água, o cristal e o sol. Então, o Tsal é toda essa energia que une claridade e vazio. É esse aspecto que flui constantemente dessa união, que une e flui. Nós fomos até o penúltimo parágrafo, e o último parágrafo diz o seguinte: em termos da prática em geral, e em particular quando fazemos um retiro de Togel, no escuro, nós devemos tentar perceber as manifestações do som, luzes e raios, como produção nossa própria, da nossa própria energia, e não como algo externo a nós mesmos. Algumas tradições no retiro no escuro, o praticante ele permanece no retiro, no escuro, até que ele tenha a visão da deidade, até que uma deidade se manifeste para ele. E alguns ensinamentos dizem que após a deidade se manifestar, ele recebe as bênçãos da deidade e ele precisa dissolver a deidade. Na perspectiva bastante avançada da prática, porque essa visão que surge na perspectiva do Togel, ela é uma visão bastante densa, bastante clara. E nessa perspectiva, ao mesmo tempo que ela surge, o praticante também não se apega a ela. E o que o Rinpoche está chamando a atenção, toda visão que surge, é necessário que a gente reconheça essa visão como som, luz e raio que se projeta de nossa própria mente. Então, quando Dao Gyaltsen ensina que visão é mente, e na perspectiva o Rinpoche traz ali a pessoa famosa, ou a dor, o sofrimento, aquele fenômeno que incomoda, de algum modo, o ensinamento que está sendo dado e o que nos está sendo transmitido é que tudo aquilo que surge é uma expressão da mente. A pessoa famosa que nós criamos é uma expressão de nossa mente.
e nós nos apegamos a essa expressão. Dessa maneira, é possível reconhecer a realidade externa como, em última instância, nossa própria projeção, e assim unir a visão interior e a realidade objetiva externa. No livro, nós passamos ali, tanto em Kunshi, como depois no Ma, como também no Bu, com a prática de olhar o céu e a perspectiva de reconhecer o espaço externo como uma projeção do espaço interno. E, de alguma forma, isso também na perspectiva de Togel, no Retiro do Escuro, ou na prática de olhar o céu, quando as visões se formam, né? Muito importante, o Rinpoche está trazendo aqui, que nós reconheçamos essa visão externa, aquilo que surge como manifestação, como projeção. Dessa maneira, é possível reconhecer a realidade externa como, em última instância, nossa própria projeção, e assim unir a visão interior e a realidade objetiva externa. Isso nos ajuda a desenvolver a sabedoria interior e a reconhecer que tudo que nós estamos colocando de realidade fora nada mais é do que uma projeção. Há muitas histórias de praticantes que fazem retiro no escuro e confundem as visões produzidas pela sua própria mente com a realidade externa. E confunde aquela visão que surge durante o retiro no escuro com aquilo que está aqui fora, aquilo que está como realidade relativa, externa à mente. Na página, aqui no livro, na página, quer ver? A partir da página 27, o Rinpoche vai contando para a gente o que ele viu durante o retiro no escuro. E aí ele reproduz as imagens, né? Ele reproduz trazendo aqui as imagens que surgiram, os símbolos de Togel. Então tem uma série de símbolos ali na página 27. O Buda, a cabeça de um homem que surgiu durante o retiro dele no escuro. Depois, o Buda que surgiu para ele. E ele vai trazendo no texto cada um desses momentos ali no início, quando ele conta a experiência dele do retiro no escuro. Os homens, os viajantes que chegam e todas as experiências dele. E o último, que tem os peixes, eu podia ver muito claramente os peixes nadando na água limpa. Então, os elementos visionários, as visões que surgem no retiro no escuro do Togel, precisam ser reconhecidas como projeção da própria mente. E o Rinpoche traz aqui a experiência dele. Página 169 de novo, lá na primeira linha. O que é importante não é o conteúdo ou a forma das visões que surgem, seja um Buda ou um animal que surja na visão, e sim como nós a observamos. E se somos capazes de reconhecer o que experimentamos como a manifestação da energia do nosso próprio estado primordial. Então, não é tão relevante a imagem que surge. Que imagem é essa? Não é tão relevante. O mais relevante é perceber essa imagem como projeção e que ela se trata de uma manifestação de nosso estado primordial.
Então, a pessoa famosa que surge na sua mente, que surge na minha mente, que ocupa boa parte do meu dia, as sensações, as emoções, as dores, nada mais são do que projeção da minha própria mente. E o apego a essa projeção, aquilo que eu criei, aquilo que eu gerei, é que gera samsara. A perspectiva do samsara, ele surge da identidade e do apego, inclusive do autoapego. Do apego à minha compreensão em relação a algo. Também é importante para nós obtermos essa realização no retiro no escuro, a fim de aprendermos como reconhecer as visões das deidades pacíficas e iradas, que surgem como nossas próprias projeções no bardo. Aqui tem um outro ponto bastante importante. Porque assim como no sonho, tudo que surge no sonho sou eu, o meu corpo é um corpo de sonho, sou eu, tudo que surge ali, a imagem que eu vejo, o rio que passa, a ave que voa, tudo que surge no sonho, sou eu. É a projeção da minha mente. Assim também no bardo. Então, quando nós vemos os ensinamentos do bardo, os 49 dias, o alvorecer das deidades pacíficas, o alvorecer das deidades iradas, sons, luzes e raios, né? Porque esse aspecto está presente em tudo, todas essas manifestações são projeções. Quando reconhecemos ou alcançamos isso, reconhecemos que tudo é projeção, quando alcançamos isso, é o despertar do entendimento. Se reconhecemos a visão das 5 luzes puras, o processo do nirvana se inicia. Se reconhecemos que tudo é projeção, o processo do nirvana se inicia. Se não reconhecemos tudo como projeção, as coisas se densificam. E em se densificando, o samsara surge. E aí o Rinpoche diz: se reconhecemos a visão das 5 luzes puras, o processo do nirvana se inicia. Agora, se não compreendemos a natureza das luzes, essas se tornam densas, dando origem aos elementos materiais, e começa todo o processo do samsara. O samsara começa no não reconhecimento de que tudo é projeção. O quarto exemplo é a lamparina, que ilumina a si mesma e também o que está a seu redor. Ela representa a autoclaridade, a autocompreensão da vacuidade, que abrange as visões como a manifestação de sua própria claridade. É o estado natural, entendendo a si mesmo por sua própria claridade inerente. Esta sabedoria que compreende a si mesma é a expressão da inseparabilidade de mãe e filho no estado primordial. A inseparabilidade tem como expressão, a sabedoria que compreende a si mesma é a expressão da inseparabilidade do vazio da mãe e do filho da consciência. Então, quando essa inseparabilidade é percebida, quando essa perspectiva de que a consciência e o vazio são um só, essa compreensão é a essência
da sabedoria que gera todo o nirvana, que gera toda a realização. A não compreensão dessa inseparabilidade entre vazio e claridade, entre consciência e base, é o início de todo o processo de ignorância, de autoapego, e aí é a não compreensão de que tudo é projeção da base da mente. E na sequência, o Rinpoche vai dizer, então, como experimentar as três grandes visões? Como experimentar essas visões de sons, luzes e raios? Como nós experimentamos isso? Como nós fazemos a experiência direta? Quando as três grandes visões surgem, é importante não ir atrás delas. Porque essa é a questão. Se nós nos apegarmos, imediatamente nós perdemos. Então, o que o Rinpoche propõe é, quando se manifesta, é importante não ir atrás. É crucial distinguir entre ir atrás delas e simplesmente aceitá-las sem segui-las. Na prática dos yogas dos sonhos, é muito comum que a gente tenha as imagens, os sonhos de sabedoria, que um mestre se manifesta, que um mestre traz o ensinamento. É claro que a nossa mente comum vai se apegar a isso. E muitas vezes nós vamos relatar isso nos nossos encontros. Eu tive uma visão, eu sonhei que o mestre tal me dava um determinado ensinamento. E o que o Rinpoche propõe é ótimo, né? Continue, mas não se apegue. Não se apegue à imagem, não se apegue ao que surge, não se apegue à pessoa famosa. Então, aquilo que vive em nossa mente como pessoa famosa, como projeção, e aqui o Rinpoche ele coloca uma distinção entre ir atrás, se apegar e querer para si, ou simplesmente aceitar. Simplesmente aceitar sem seguir. Quando eu aceito a pessoa famosa e não a persigo, não a procuro, nem a nego, eu entro num estado de experiência direta com a perspectiva do estado natural, que consiste exatamente em não apegar. Ir atrás delas quer dizer estar condicionado pelo fato delas sim serem positivas ou negativas, bonitas ou feias, doer ou não doer, amar ou odiar. Então, não se apegar, não ir atrás delas, quer dizer não se preocupar com esse fato, não estar condicionado a isso. Porque a pessoa famosa pode gerar tanto sofrimento como também uma alegria imensa, e ainda assim é uma pessoa famosa, é uma projeção. Aceitá-las quer dizer permitir que elas surjam e observá-las com presença, observando-as sem apego nem aversão, como sons, luzes e raios que surgem. Como sons, luzes e raios que surgirão no bardo, no estado intermediário, e ali reconhecendo que tudo aquilo é expressão da mente, não se apegando, também não evitando. Se nós não seguimos, então as três grandes visões, sons, luzes e raios, estão sob controle. E nenhum problema pode surgir. Por quê? Porque se surge uma deidade irada no bardo e eu reconheço ela como expressão da minha mente, não há problema para surgir.
Não há problema que possa surgir. Se no bardo surge um demônio e eu reconheço como uma expressão da minha mente, eu não me apego a ele e eu também não o evito. Eu simplesmente acolho. Se nós não a seguimos, então as três grandes visões estão sob controle. Quando é que elas não estão sob controle? Quando eu tenho apego, quando eu tenho aversão. E nenhum problema pode surgir. Nós as vemos, apreciamos e até mesmo desfrutamos, mas não somos influenciados por ela, porque permanecemos presentes. Por isso, a prática budista ela não é uma prática para evitar absolutamente nada. Porque no estado de presença, as coisas vêm e vão. Nós somente não nos apegamos e não evitamos. Se nossa mente não for distraída pelas três visões, quando elas surgirem no bardo, então o processo do nirvana se inicia. É importante experimentar diretamente que as visões são a nossa própria manifestação. Quando a nossa mente compreende diretamente as três visões, elas se tornam a causa de nossa presença individual e percebemos que somos o rei do nosso próprio estado. Não há nada fora de nós capaz de nos mover. Não há nada fora de nós capaz de mudar o nosso humor. Não há nada fora de nós capaz de mudar o nosso pensamento, as nossas atividades, as nossas ações. Nada é capaz de nos desviar. Se tivermos sob nosso controle visões, sons, luzes e raios, as três grandes visões. Nada será capaz de nos distrair de nossa verdadeira condição. Quando nossa mente compreende diretamente as três visões, elas se tornam a causa de nossa presença individual e percebemos que somos o rei, a rainha do nosso próprio estado. Nada será capaz de nos distrair de nossa verdadeira condição. Se na semana passada estava mais difícil, era um texto mais denso, nessa semana o Rinpoche nos presenteia com um texto bem direto, bastante simples, e talvez a prática ali de Dao Gyaltsen, dos 5 versos de Dao Gyaltsen, nos ajudam a perceber um pouco mais essa visão em mente que o Rinpoche explora aqui. Tudo como projeção. E no Dzogchen, a perspectiva do espaço externo, olhar o céu, nós reconhecemos esse espaço externo como uma projeção do espaço interno. O espaço interno do coração se projeta no espaço externo por meio dos olhos, gerando aquela tríade: o espaço externo, os olhos, o espaço interno, e no coração, o espaço secreto. Perdão, o espaço secreto se projeta como espaço externo. Assim também como tudo que nos cerca. A leitura que nós temos de mundo e todo mundo ao nosso redor são projeções do estado natural de nossa mente. Alguém gostaria de usar a palavra? Vamos aí alguns minutos. Vou fazer uma pergunta. Oi, Conceição. Então, aqui ele está dizendo assim, que no bardo
nós nos perdemos porque nós nos apegamos às visões que aparecem, e as visões são reflexo da nossa mente. É isso? Daí a gente se Perfeito. perde no bardo. Quer dizer, se perde, eu acho. É, assim como a gente se perde aqui, nesse estado vivos, né, que nós estamos. É verdade. Sabe quando o Rinpoche acaba usando muito esse exemplo e traz muito essa coisa para as relações, porque nas relações nós conseguimos ver isso, né? E a perspectiva da pessoa famosa, por exemplo, aquela pessoa que nos magoou absurdamente, e aí todo o nosso dia, toda a nossa vida, tudo que nós fazemos fica em torno daquela pessoa. E o que nós estamos vendo na prática Dzogchen? Que aquilo tudo sobre aquela pessoa foi uma criação da minha mente. Foi a minha mente que projetou isso. Foi a minha mente que modelou isso. E ela modela essa pessoa de uma forma tal que, assim, você não gosta de alguém, essa pessoa muitas vezes nem sabe que você não gosta dela. E aí você vê essa pessoa na rua, o simples fato de você ver ela, você já fica com medo, já cria uma sensação ruim, já dá ansiedade. E a pessoa nem sabe disso. Então, a prática Dzogchen, e aqui o que o Rinpoche está explorando, ele está dizendo exatamente para ir, olhando exatamente para isso. A mágoa, ou a dor, ou a alegria, seja lá o que for, ela surgiu a partir do seu estado natural, a partir da sua mente, se projetou sobre algo. Se você reconhece que isso que você está sentindo é uma projeção, boa parte do samsara começa a se desmontar. Por que começa a se desmontar? Porque o samsara ele surge das projeções. Agora, se eu reconheço como isso surgiu do vazio, e lá em Dao Gyaltsen, visão e mente, as três grandes visões, sons, luzes e raios, são expressão da mente e a mente é vazia. E se eu reconheço que tudo isso é só expressão da mente, eu vou focar não lá no objeto que surge, não naquilo que eu estou vendo, mas eu foco na mente. Então, mais importante, o próprio Rinpoche diz, eu estou lá no meu retiro no escuro, de repente surge um Buda diante de mim, que tem realidade, que tem cor, que tem forma, que fala comigo no meu retiro no escuro. Ele surge, ele se consolida diante de mim. E o Rinpoche diz, mesmo assim, não se apegue, porque nada mais é do que uma projeção. Nada mais é do que uma visão. E visão é mente, e a mente é vazia. E a vacuidade é clara luz. E a clara luz é a união. E a união é bem-aventurança. Então, muito mais importante do que as imagens que nós projetamos, que as imagens que surgem, é o nosso reconhecimento de que elas surgem do vazio, da abertura, da base de nossa mente. Portanto, elas não têm realidade alguma inerente. Elas são projeções. Assim como as pessoas famosas da nossa mente são projeções. Assim como o ódio que eu tenho de um vizinho, de uma vizinha, ou sei lá, do cachorro do vizinho, o cachorro do vizinho sequer sabe que você existe.
e a sua mente está sofrendo com o cachorro do vizinho ou com qualquer outra coisa, porque o samsara diz de todas essas projeções e de todo o sofrimento que surge ao redor dessas projeções, que sustenta essas projeções. Por isso, Rinpoche diz: a hora que nós reconhecemos que tudo isso parte da mente natural, da base, estamos mais focados no vazio, na abertura, do que propriamente naquilo que aparece. Quando esse movimento se dá, é o princípio do Nirvana. Por quê? Porque não há apego ao que surgiu. Tem uma autora, às vezes eu falo dela porque ela acabou ficando bastante conhecida no Ocidente, por conta dos seus livros e sua experiência no Tibete, que é a Alexandra David New, e no Tibete, Magia e Mistério, um dos livros dela, ela conta sobre a experiência dela no Retiro no Escuro. E ela vai praticar isso por muito tempo e surge uma deidade no Retiro do Escuro, que é um monge, que é uma criação da mente dela. E ela não vai conseguir dissolver essa visão. Ela se apega à visão. Ela se apega a esse monge que a mente dela criou. E aí, o que ela vai contar? Que ela levou muito tempo para conseguir se desfazer dele, porque ele a seguia, onde ela ia, a visão estava junto. Esse monge aparecia, esse monge a acompanhava. Por quê? Porque ela não reconheceu que ele era uma projeção da mente dela. E ela manteve apego a esse monge. Essas criações, a partir do retiro no escuro, eles chamam de tulpas. Então, é comum que no retiro no escuro surja uma tulpa, surja uma deidade, surja um demônio. Eu, algum tempo atrás, lendo sobre retiro no escuro, eu vi era um mestre que estava ensinando. E aí o discípulo dentro do retiro dizia que tinha alguma coisa puxando ele pela cabeça e tentando arrancar a cabeça dele. E aí o mestre abre a porta, ele mesmo está puxando a própria cabeça. Por quê? Porque a criação, as visões que surgem, nada mais são do que projeções da nossa própria mente. Então, quando nós vemos fantasma em tudo, quando nós vemos erro em tudo, quando nós vemos acerto em tudo, quando nós vemos beleza em tudo, tudo é projeção. Então o Rinpoche ele vai dizer assim, ó, até tem uma parte aqui que ele fala, é irrelevante se é bonito, feio, é irrelevante, porque tudo é projeção. E a pergunta da Conceição quanto ao bardo é como um sonho, Conceição, tudo que está ali é projeção. Se desenvolver lucidez, presença, aí é como um sonho lúcido. E de repente a gente sabe que está num sonho. E de repente a gente sabe que está morto, que está morta, que está no bardo, no período, no estágio intermediário, e que tudo aquilo que está surgindo é manifestação da mente. Essa manifestação que gera sons, luzes e raios, nós chamamos de sal. Então é sal a energia que faz com que a gente crie as benditas ou malditas, ou pouco ditas, ou muito ditas, pessoas famosas. Esse movimento dessa mente vazia se expressando
Então, a pessoa famosa será criada. Se apegar a essa imagem ou negar essa imagem é que gera o samsara. Acolher, acolher, receber, deixar ir, deixar vir, isso gera o nirvana. Tem um texto daquele filósofo Bill Churran, a gente está lendo com o Tiago aquele livro dele, um livro dele sobre o Zen Budismo. E o último capítulo do livro é sobre a afabilidade, que é exatamente essa perspectiva vazia, aberta, acolhedora, espaçosa da mente. A Margarita, só chamando a atenção que o áudio do espanhol tava com alguma dificuldade. Perfeito. Mais alguém gostaria de trazer algum ponto? Esse livro é extremamente rico. E cada Entendi. parte. Oi, pois não? Só Maria. Denise, então seria realmente da nossa atenção plena durante o nosso dia a dia mesmo. Seria isso, porque, pelo que eu entendo, é tudo a mesma coisa. Como que, conforme é meu dia, conforme a minha atenção com o que eu convivo no meu dia a dia, com a minha mente, toda, vai ser a projeção da noite, vai ser no bardo, vai ser tudo. Então, se não E vai ser. conseguirmos, se não conseguimos vencer no nosso dia a dia tudo isso, nada vai acontecer. Continuamos no samsara. É Mara, isso mesmo, né? é isso mesmo. E de alguma forma, isso está nos é ensinado em todos os estágios, né? Então, nos yogas do sonho, por É exemplo, tudo. reconhecer que tudo é sonho, reconhecer durante o estado de vigília que esse é um espaço de sonho, que esse lugar é um lugar de sonho, que onde nós estamos é um ambiente de sonho. Por quê? Porque onde nós estamos é a projeção. Assim como no sonho, assim como no bardo. E a atenção plena, o estado de presença, a conexão com a base, com o vazio, com a natureza pura da mente, ela se dá, quando ela se dá no estado de vigília, no sonho, no bardo, e ela vai reconhecer que tudo aquilo que surge é projeção. Por isso nós praticamos com as projeções, por isso nós fazemos chinê. Nós paramos, ficamos olhando para um lado à nossa frente e todos os pensamentos, aquele monte de projeção se surgindo, seguindo um fluxo mental. E o que nós fazemos? Deixa ir e deixa vir. Não segue. Então, o shamatha, chinê, é treino. E não é um treino em que nós fazemos uma tela branca. Ao contrário, tela branca, que ela faz uma tela branca. Fazer uma tela branca e evitar pensamentos, isso é um problema. Porque a mente, ela vai o tempo todo se manifestar. Ela está se manifestando o tempo todo. Sal. E esse é um ponto importante, porque é vazio, luminosidade e a energia pujante da mente. Então, ela sempre está se manifestando. Ela sempre está radiando. Então, quando o Rinpoche diz assim, é a luz do sol que se ilumina, mas que também ilumina tudo ao redor. Não tem como o sol não iluminar.
Não tem como o Sol ser consciente do espaço e não iluminar o espaço. Então, não tem como a mente não estar em constante movimento, criando mil coisas o tempo todo. O que é possível, na perspectiva da prática, é mudar a forma com que nós lidamos com tudo aquilo que a mente faz. E reconhecer a base, vazia, sem raiz, luminosa. E reconhecer tudo isso que surge como a energia própria da mente, que os tibetanos chamam de sal. Energia, movimento, essa loucura que é a maravilhosa mente humana dos seres sencientes. Emerson, Olá, Denis. Boa noite. boa noite. Então, Denis, eu estou aqui ouvindo, né, tudo isso e eu estou até procurando uma forma de te perguntar, porque se tudo é uma projeção da minha mente e o budismo traz então ferramentas para que você possa se observar, então é muito do que a minha mente é um produto da cultura, da religião, do local e eu tô colocando isso para fora. E eu tô vivendo tudo isso que eu vou colocando para fora. É uma projeção de dentro de mim. Então, eu fiquei pensando aqui, seria a própria lei de causa e efeito, o próprio renascimento, algo que acontece porque, de alguma maneira, eu entendo que isso é possível e eu vou criando essa realidade para mim? Seria, então, um objetivo entender que isso é algo que me foi introjetado e eu coloco para fora? Seria isso também uma ilusão? Emerson, tua pergunta é excelente, ela tem muitas camadas, né? Ela traz muitos elementos. Seja como for, por mais que a gente possa dizer isso foi introjetado, eu posso ter me apegado a essa cultura. O problema não é naquilo que me é dito. O problema não está aqui. O problema está com aquilo que minha mente criou pela ignorância, que foi um eu, uma identidade, e essa identidade, eu, se apega a algumas coisas e evita outras. E nesse apegar-se e evitar são os 5 venenos, né? A ignorância faz com que eu goste de algo, e se eu gostei de algo, dessa caneca, me apego a ela. Eu não gostei de uma outra coisa, eu evito ela. Então, a ignorância gerou o apego e a raiva. E os outros 2 venenos vieram a partir daí. O orgulho e a inveja. Eu gostei de algo, me apeguei, consegui, tenho para mim, fico orgulhoso daquilo que eu tenho. Eu gostei de algo, não consegui, o Emerson conseguiu e tem o que eu queria, imediatamente eu tenho inveja. Claro que isso é um reducionismo de tudo isso. Seja como for, mais importante do que aquilo que me foi introjetado, do que a cultura, de que tudo que está ao meu redor, é como eu lido com tudo isso. Se eu reconheço tudo isso como projeção, ou se eu simplesmente, ao reconhecer tudo isso como projeção, acolho como manifestação, ou me apego, que eu corro o risco de me apegar tanto a um determinado lado, a uma determinada ideia, que eu sou incapaz de reconhecer como possível o outro. E aí eu começo o tempo todo, e de novo, projetar. E projetar de novo. E todas as minhas projeções geram expectativas, porque quando eu projeto, eu também tenho uma expectativa. E em cima daquilo que eu projetei, muitas vezes a resposta que eu obtenho não tem a ver com a minha expectativa. E aí o sofrimento
começa a girar. E isso vai gerando a grande roda, que é o samsara, que é o lugar em que nós estamos. Em que nós projetamos nossas expectativas, projetamos nossos sonhos, as coisas não são exatamente do jeito que nós esperávamos, sofremos internamente, geramos sofrimento, e aí nos 12 elos de originação interdependente, geramos, mantemos e fazemos com que o samsara esteja aí. Muito bem. Fez sentido, Emerson? Fez. Abre muitas dúvidas para outras coisas, né? Mas fez sentido, sim. Maravilha. Perfeito. Mais alguém gostaria de perguntar? Nós já temos Yogas do Sonho já na sequência. Então vamos dedicar os méritos desse estudo. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. 2 minutos, a gente já retorna. Gratidão imensa. Obrigado, Conceição.